Explorando os primeiros 11 capítulos de Gênesis, em perguntas e respostas. Você assistiu ao primeiro vídeo postado de Gênesis? Não? Então assista primeiro e depois retorne, pegue um papel e lápis, anote e depois confira o seu resultado no vídeo a seguir, deixe o seu comentário se gostou, pois assim posso criar novos futuramente. Se inscreve no canal, deixe seu like e toque no sininho para ser lembrado de novos vídeos. Vamos começar. Capítulo 1. Pergunta 1. Como Deus criou o céu e a terra? Pergunta 2. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Pergunta 3. Quais elementos naturais foram separados por Deus para formar o céu e a terra? Capítulo 2. Pergunta 1. Como Deus criou o homem? Pergunta 2. Que nome Deus deu ao lugar onde Ele colocou o homem que havia formado? Pergunta 3. Além do homem, que outros seres Deus criou para acompanhar o homem no jardim do Éden? Capítulo 3. Pergunta 1. Qual foi o fruto proibido que Adão e Eva comeram? Pergunta 2. Quem foi enganado pela serpente e comeu o fruto proibido? Pergunta 3. Após comer o fruto proibido, o que aconteceu com Adão e Eva? Capítulo 4. Pergunta 1. Quais foram os filhos de Adão e Eva mencionados nesta passagem? Pergunta 2. O que levou Caim a matar Abel? Pergunta 3. Qual foi a consequência dada por Deus a Caim após o assassinato de Abel? Capítulo 5. Pergunta 1. Quem foi o homem mais velho mencionado na genealogia neste capítulo? Pergunta 2. Quem era o pai de Noé? Pergunta 3. Quem foi Enoque e o que aconteceu com ele? Capítulo 6. Pergunta 1. Por que Deus decidiu enviar o dilúvio? Pergunta 2. Por que Deus decidiu destruir a humanidade com o dilúvio? Pergunta 3. Quem encontrou favor aos olhos de Deus e recebeu a tarefa de construir a arca? Capítulo 7. Pergunta 1. Quantos de cada espécie de animal entraram na arca de Noé? Pergunta 2. Quantos dias e noites durou o dilúvio? Pergunta 3. Quem, além de Noé e sua família, sobreviveu ao dilúvio na arca? Capítulo 8. Pergunta 1. Onde pousou a arca de Noé após o dilúvio? Pergunta 2. Qual foi o primeiro animal enviado por Noé após o dilúvio para verificar se as águas tinham diminuído? Pergunta 3. O que Deus prometeu a Noé e à sua família após o dilúvio? Capítulo 9. Pergunta 1. Qual foi o sinal da aliança que Deus fez com Noé após o dilúvio? Pergunta 2. Que proibição Deus fez a Noé e seus descendentes após o dilúvio? Pergunta 3. Qual filho de Noé foi amaldiçoado por sua atitude em relação a seu pai? Capítulo 10. Pergunta 1. Quem foram os filhos de Noé? E como suas descendências se espalharam? Pergunta 2. Quantos filhos teve Jafé? E quais foram seus nomes? Pergunta 3. Quais foram as nações e terras que descendem de Cã? Capítulo 11. Pergunta 1. Qual foi o motivo pelo qual as pessoas
decidiram construir a Torre de Babel? Pergunta 2. Qual foi o propósito da construção da Torre de Babel? Pergunta 3. Como Deus confundiu as línguas das pessoas na Torre de Babel? Fala, irmão, o que acharam das perguntas? Deixe o seu comentário abaixo com suas respostas, sejam honestos as respostas corretas estão no vídeo a seguir, confiram quantas acertaram e não desanimem, tentem novamente após assistir ao vídeo de Gênesis. Que bom que você ficou até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal e clica no sininho, pois assim sempre será lembrado dos próximos vídeos e ajudará no crescimento do canal. Em breve será disponibilizado Gênesis do capítulo 12 ao 20, para te auxiliar quando não tiver tempo de leitura ou para reforçar seus estudos bíblicos. Comentem se gostaram. Até a próxima e muito obrigado. Rômulo Ferreira.